Estados Unidos, 1862. Uma jovem mulher de nome Sarah casa-se com William Winchester, dono das fábricas de rifles Winchester. Com o passar do tempo, a fábrica de armas desenvolve um rifle, que seria o mais rápido e o mais usado da época, tornando a família Winchester dona de uma das maiores fortunas da América. Nesse tempo, nasce Anne Winchester, a filha de Sarah e William, mas pouco tempo depois, uma doença mata a criança, deixando Sarah inconsolável. Passaram-se quase 10 anos até que Sarah pudesse superar a tragédia e voltar à vida normal, mas o casal jamais teve outro filho. Como se fosse um karma, em 7 de março de 1881, William morre de tuberculose. Sarah entra em total depressão e herda uma gigantesca fortuna. Pouco tempo depois, em uma certa noite, Sarah ouve barulhos, gritos horríveis e pancadas por toda a casa, e assim segue durante vários dias seguidos. Completamente desesperada, Sarah vai a uma médium espírita. A médium informa que o marido de Sarah se encontra ali e que ele disse que os espíritos atormentados das pessoas mortas pelas armas Winchester estão vagando perdidos e com ódio, e que foram eles que mataram sua filha e o próprio William, e que ela seria a próxima. A médium diz a Sarah para mudar de casa, que o seu marido a iria guiar e ela saberia qual nova casa comprar quando a visse. Essa casa deveria ser reformada para que os espíritos de luz pudessem ali ficar para protegê-la e os maus espíritos se acalmassem. Sarah, então, vaga pelos Estados Unidos até chegar em Santa Clara, onde vê uma casa de 6 cômodos, ainda em obras, e sente que é aquela a casa que deve ser comprada. Então, ela inicia suas obras, construindo novos quartos e cômodos, na esperança de viver em paz. No entanto, apesar dos seus esforços, sua obra não fez parar os tormentos que a acompanhavam. Vozes, aparições e sons são ouvidos constantemente na casa. Começa então um inusitado jogo macabro de Sarah. Quartos e mais quartos foram construídos. Ela demolia e reconstruía cômodos incessantemente. Aumentava, diminuía, construía um quarto em torno de outro. Selava quartos, abria outros. Construía escadas e mais escadas que não davam em lugar algum. Várias portas que, ao se abrirem, davam para um vão vazio, e quartos com passagens secretas, bem como também labirintos e armários que, ao se abrirem, mostravam só paredes. Ela fazia tudo isso para confundir e desencorajar os maus espíritos que ali entrassem. As obras na casa nunca cessavam. Os trabalhadores se revezavam, de maneira que 24 horas por dia se ouviam os martelos e ferramentas na construção. Sarah nunca tinha um projeto ou planta, pois isso poderia ensinar e alertar os espíritos. O chefe de obras chegava pela manhã e Sarah dava as instruções do que queria para o dia. E no dia seguinte, ela poderia demolir o que foi feito no dia anterior e reconstruir de outra forma. Assim, os espíritos poderiam ficar mais e mais confusos. Fora construída uma sala, chamada de Quarto Azul, onde ninguém jamais entrou enquanto Sarah ainda era viva. Somente ela entrava ali para suas sessões espíritas. Dizem que o quarto foi construído como uma passagem para o outro mundo, sendo que ali ela recebia os espíritos durante as sessões. A casa já estava com 7 andares, inúmeros cômodos, várias lareiras e incontáveis janelas, quando em 1906 um terremoto destruiu parte da casa e jogou os 3 últimos andares ao chão. Sarah não parou. Os cômodos destruídos foram selados e novos quartos construídos em torno deles.
pois ela achava que os espíritos que ali estavam no momento do terremoto ficariam aprisionados para sempre. As obras não paravam. Durante 36 anos, inúmeros carpinteiros e trabalhadores mudaram, aumentaram, destruíram e reconstruíram, até que no ano de 1922, depois de uma sessão espírita no quarto azul, Sara foi se deitar e morreu durante o sono, aos 83 anos de idade, deixando uma casa com aproximadamente 160 cômodos, 47 lareiras, mais de 10.000 janelas, incontáveis escadas e portas. As obras finalmente foram interrompidas. Tempos depois, a casa foi vendida para um grupo de investidores que planejavam usar a casa como atração turística. O lugar era tão confuso e tão cheio de labirintos que os trabalhadores demoraram mais de 6 semanas para retirar a mobília da casa. Hoje, ela é registrada como a maior casa da Califórnia, com um número desconhecido de cômodos. Contudo, ainda hoje, visitantes e funcionários afirmam ouvir vozes e presenciar aparições estranhas dentro da casa. Talvez os espíritos que ali entraram jamais conseguiram sair.